Realmente é lamentável a gente ver hoje o estado de abandono que encontram-se não só o nosso patrimônio ferroviário em geral, as linhas, estações ferroviárias, como o nosso próprio núcleo habitacional aqui, que eu vejo também, embora uma zona central tem um tombamento a nível estadual e municipal e não há uma atenção do nosso poder público. É, a prova disso está aí, ó. A nossa entidade ferroviária, a própria cooperativa, que foi uma das maiores da América Latina, e de forma geral todos os patrimônios foram se esvaindo, como se diz. As próprias entidades ferroviárias, nós vemos aí o abandono que hoje está a nossa entidade, criada em 1914, quando da construção do ramal que vinha até Santa Maria Ferroviária, e também foi na época da construção da Vila Belga pelo engenheiro belga Gustavo Valtier, que tem o nome desta rua aqui, que hoje deve estar dando pinote de ver o estado que está isso aqui. Olha, eu fico apavorado, eu até tenho dó de ver isso aí. Quem conheceu essa estação aqui, conheceu tudo, as oficinas aqui, depósito, tudo. Olha, eu fico apavorado de ver isso aí, a destruição, porque destruíram tudo que a gente tinha aí, tá? Os interesses, naquela época a pessoa vinha para procurar o trem, para viajar, existia bastante ferroviários. Hoje a gente vê que hoje está localizada a Secretaria da Cultura, então as pessoas que vêm para cá vêm procurar outras coisas, né, que é a parte cultural, né. Naquela época ela procurava o trem para para viajar, então era uma coisa mais comercial. Então nós resolvemos organizar um grupo e procuramos o Exército, procuramos a Prefeitura, né, a parte da Prefeitura, e nos deram a parte logística. E aí nós conseguimos trazer os carros que se encontram ali, aqueles carros nós temos em cima de carreta, para a estrada de rodagem, aquela locomotiva que está ali. E trazendo aquilo ali, a intenção nossa era para preservar esse material que estava sendo vendido para sucata lá no quilômetro 3. Aí por isso aí nós resolvemos então fazer essa parte para tentar preservar. Que os anos áureos daqui ela era responsável pela metade quase do orçamento da cidade, que mantinha era a parte ferroviária, a logística ferroviária, né? E os ferroviários é o que incrementava o comércio de Santa Maria. Santa Maria foi o principal polo ferroviário do Brasil, e ainda hoje é, do sul do Brasil, e não conseguiu manter uma máquina a vapor, uma que fosse, né, em condições que a gente dissesse assim, isso aqui representou a história de Santa Maria. Aqui tem lá na cooperativa, na Gare, está os frangalhos. Foi retirado assim, né, com muito custo, assim, a estrutura externa dela. Porque tudo foi roubado, tudo foi desmanchado. Uma das últimas máquinas importantes, eles simplesmente cortaram, ferroviários choravam na frente dos metalúrgicos que cortaram a máquina para virar ferro velho. Quer dizer, esta é a visão que se tem, né, de preservação de patrimônio, de amor próprio, como eu digo. Não conseguimos manter isso em Santa Maria. Agora, Santa Maria mereceria alguma coisa nesse sentido, né? Afora os seus prédios ali que estão ainda em ruínas, né? Afora isso. Eu não sou contra a modernidade, pelo contrário, mas a modernidade ela tem que conviver também com o passado, né? Foi uma homenagem do Getúlio Vargas aos ferroviários de Santa Maria por tudo que eles representaram no desenvolvimento do Estado e na participação na Revolução de 30. Se não fosse a ferrovia do Rio Grande do Sul e o aporte que a cooperativa deu de alimentos, de estrutura, né, teria sido muito difícil o deslocamento dos exércitos do Rio Grande do Sul para
derrubar o governo do Washington Luiz lá no Rio de Janeiro, porque enfrentaram resistência no Paraná e enfrentaram em Santa Catarina. E foi graças a essa estrutura existente que conseguimos, os gaúchos conseguiram, enfim, chegar até o Rio de Janeiro e fazer o grande acontecimento da história política brasileira, um dos grandes, que foi em 1930 e que chamam de Revolução de 30, que depois dá origem à Era Vargas. O monumento em si ele é um marco, na verdade, e não apenas da Revolução de 30, mas da história dos ferroviários. Ela era uma máquina de pátio que veio, se não me falha a memória, de Rio Grande. Ela foi uma das primeiras máquinas utilizadas no Rio Grande do Sul, porque pelo tamanho dela, né, era o padrão das primeiras máquinas que foram introduzidas. E em Rio Grande, ela foi utilizada nas primeiras viagens de Rio Grande a Bagé. Depois, quando vieram máquinas mais potentes, eles colocavam aquelas ali para fazer as manobras nos pátios de manobra. Então, num determinado momento, já bem agora no final do século XX, né, quando se pensou em criar esse monumento lá, lá na Avenida Presidente Vargas, pensou-se em pegar uma dessas primeiras máquinas, e aí ela teria sido buscada em Rio Grande. Em 84, 85 começaram a falar em privatização, aí já começaram a sucatear para poder vender, né? Como sempre, né? E deu no que deu agora aí, né? Foi um absurdo o que demoliram. E aonde é que está esses bens tudo que tinha rede? É uma cultura, a cultura, o teatro, a rede ferroviária é uma cultura, o rio-grandense e todas as extensões da rede é uma cultura que nós não podemos deixar perder. Até tinha uma frase que os antigos diziam, que a ferrovia não quebra, porque é de ferro. Eu vi quebrar. Um lamento pelo trem de Aripinheiro. Na amarga inconstância desses anos, reponto mágoas que encontrei pelos caminhos, e aqui da quincha da estação é o pialo estrelas que me acompanham para mim não cantar sozinho. Quanta saudade do namoro dos vagões e das surpresas que aguardavam a cada curva. Meu trem de ferro se perdeu pelo passado, jaz afogado neste rio de águas turvas. O trem da serra, da fronteira e o pampeiro, que eu imitava com as latas de sardinha, transportando sonhos pelos cantos do terreiro, puxava a infância nas viagens de tardezinha. O minuano e o paulista são saudades, aposentados pelo tranco progressista, porque lacaios abastados de hoje em dia te acham lerdo para o mundo capitalista. Mas enquanto houver voz na minha garganta e um belo pinho para pontear minhas canções, o trem de ferro há de voltar pelos meus versos como um fantasma para assombrar as estações.